E aí, galerinha do meu canal, quem tá falando pra vocês aqui é o Gucel, tá? E nesse vídeo de hoje, pessoal, eu vou estar mostrando pra vocês aí um problema que chegou pra mim e vou estar deixando essa dica pra vocês, tá? Esse aparelho aqui, pessoal, ele não tá ligando, tá? Fiz uma análise na placa, tá? Esse setor aqui tá totalmente em curto, tá, pessoal? Totalmente em curto, por conta desse capacitor aqui que está aberto, tá, pessoal? Então, por motivo dele estar aberto, o aparelho não liga, tá? Tá sobreaquecendo demais esse local e todos os componentes ao redor passam a dar continuidade também. Tá, pessoal? Estou com o multímetro aqui na escala de continuidade. Então vamos fazer um teste, pessoal, aqui, ó. Vamos fazer um teste aqui, ó. Por ser capacitor, pessoal, tem polaridade, ou seja, ele tem que bipar com negativo, com positivo não, terra com positivo não, tá, pessoal? Mas ele tá bipando, tá? Igualmente o outro. Tá, pessoal? Igualmente o outro. Beleza? Beleza, pessoal. Feito isso, eu peguei um pedaço aqui, ó, para vocês verem. Peguei aqui um pedaço, cortei, né, o fio da bateria. Então vamos conectar ele aqui no conector da bateria aí, pessoal, ó, como vocês estão vendo, tá? Vamos conectar aqui. Conector. Feito isso, pessoal, agora eu vou virar a câmera aqui para o lado da fonte para vocês verem, tá? Para vocês verem aqui. Opa, deixar aqui. Isso. Então, pessoal, aí aqui, ó, com a fonte aqui, pessoal, vamos ligar positivo, tá? O conector tá conectado aqui, ó, vamos ligar o positivo. E só encostar o negativo, pessoal, aqui, como vocês estão vendo, ele já vai dar um consumo alto de 200 mA, tá, pessoal? Ó. Só encostar, pessoal, lá, tá vendo? Só encostar, ó, vou tirar e encostar. Ó, tá vendo, pessoal? Tá? Então, como eu tinha falado para vocês, vou voltar aqui de novo. Tá, pessoal? Vou voltar aqui, colocar aqui para vocês verem melhor. Então, como eu tinha falado, pessoal, deixa eu centralizar. Eu já fiz os testes, esse capacitor tá aberto, o aparelho ele não tá ligando. Tá, pessoal? Vamos tirar aqui o conector, vou soldar ele aqui novamente e vamos ligar a placa para realmente vocês verem que não tá ligando. Soldar um lado aqui, soldar o outro lado aqui, tá, pessoal? E vamos conectar aqui, tá, pessoal? Vamos estar conectando aqui, ó, a placa ao módulo, isso. E vamos estar ligando também aqui agora a bateria, tá? Muito cuidado, porque no caso aqui eu cortei, tá? Feito isso, pessoal, vamos ligar agora para ver. O aparelho ele não vai ligar, pessoal, ó. Observe que o aparelho não ligou. Beleza, pessoal? Só que aí, pessoal, entra outra coisa que eu quero mostrar a vocês. Vamos virar a placa aqui. Isso. Vamos deixar a placa aqui, pessoal. Vou colocar o microscópio para vocês poderem estarem vendo aqui. E eu vou jogar um pouco de... Opa, deixa eu regular o microscópio aqui. Pronto, aí. Vou jogar um pouco. Como vocês podem estarem vendo só pela imagem, você já consegue ver que esse componente ele tá muito feio, tá, pessoal? Então vamos jogar um pouco de fluxo de solda. Um pouco de fluxo de solda, pessoal.
E agora vamos ligar a placa. Observem que vai borbulhar, pessoal. De tão quente, olha lá. Tá vendo, pessoal? Olha lá. Até fumaça tá saindo. Tá vendo? Novamente para vocês verem. Fluxo de solda em cima do componente. E... olha lá. Tá vendo? Tá sobreaquecendo demais esse capacitor. Ou seja, ele tá em curto. Como volto a falar. Por ele ser capacitor, ele não pode bipar em ambos os lados, tá? Ele não pode bipar em ambos os lados. Então, de novo, novamente aqui na escala de continuidade, tá? A gente vem aqui aí. Vou regular aqui de novo. Isso, olha lá. Na escala de continuidade, ó, ele não pode bipar e está bipando. Olha lá. O que eu falei para vocês. Por motivo dele estar em curto, os outros componentes ao redor também passam a ficar em curto, pessoal. Como esse capacitor aqui, ó. Olha lá. Todos os componentes passam a ficar em curto. Entendeu, pessoal? Então, ó. Vamos fazer agora a remoção desse componente, que no caso é o capacitor, para ver se o aparelho volta a ligar, tá, pessoal? Vamos desconectar aqui. Vamos desconectar aqui o módulo, tá? Vamos deixar o módulo aqui do lado. E vamos estar tirando esse capacitor, tá, pessoal? Vamos estar tirando esse capacitorzinho aqui, ó. Esse daí. Beleza? Então o que é que a gente vai fazer agora? Vamos passar fita Kapton nessa região aqui, tá, pessoal? Vamos passar fita Kapton aqui. Isso. Porque a gente vai jogar A por baixo para tirar esse componente. Vamos pegar mais um pedaço de fita Kapton, pessoal. E vamos isolar o outro lado. Deixa eu cortar mais um pedacinho aqui. Isso. E vamos passar aqui. Bem aqui. Tá, pessoal? Vamos passar bem aqui, ó. Agora, como vocês podem ver, ó, ficou totalmente isolado, tá? Um lado e outro, porque nessa parte de baixo aqui é que a gente vai jogar o ar. Beleza, pessoal? Feito isso, eu vou girar a câmera para cá mais um pouco. Isso. Para poder estar colocando aqui e fazendo a remoção. Vamos colocar o microscópio aqui em cima. Também. Tá, pessoal? Para você está acompanhando aí, ó. Isso. Vou colocar aqui esse pezinho aqui só para segurar a placa. Passar um pouco de fluxo aqui, pessoal. Pastoso. Bem pouquinho mesmo. Ó, só um pouco. Tá? Agora vamos ligar nossa estação de ar em 300 graus, pessoal. Vazãozinho aí em 6. Tá? 300 graus, uma vazão aí de 6. Já tá bom demais. E vamos tá fazendo a remoção desse capacitor. Tá, pessoal? Muita paciência, pessoal, não precisa ficar nervoso, espera a solda fundir. Olha lá. Já saiu, pessoal, tá? Tá aqui solto. Vamos deixar ele aqui em cima, do lado, né? Vamos deixar ele aqui do lado, pessoal. E agora vamos estar fazendo os testes na placa, tá, pessoal? Olha lá. Como vocês podem ver, ó. Olha lá. Agora vamos estar fazendo, pessoal, aquele teste que eu tinha falado no começo para vocês, que ele estava em curto. Então vamos
nos pontos aí onde ele estava na placa, pessoal. Que no caso é esse e esse. E ver se agora está dando continuidade. Observe que o multímetro está na escala de continuidade. Então vamos lá. Olha lá, pessoal. Já não bipou mais. Tá vendo? O outro capacitor também. Olha lá. Ou seja, o curto saiu. O que é que a gente vai fazer? Vamos pegar essa parte aqui que é terra e vamos colocar o terra. Vamos inverter aqui. Vou colocar o terra e vou tocar em um lado. Negativo. Em cima. Opa, deixa eu colocar aqui. Vou colocar no negativo aqui em cima, ó, pessoal. Bipou. Tá? Bipou. No outro, não bipou. Tá, pessoal? Então, realmente, o capacitor estava em curto. Agora, vamos colocar o capacitor aqui, pessoal. Ó. Vamos colocar... Deixa eu colocar aqui de uma forma que vocês possam ver. Olha lá. O capacitor está aqui, pessoal. Agora, vamos medir o capacitor para a gente ver se realmente ele está em curto ou não, fora. Entendeu? Vai daqui. Opa. Calma. Para aí. Isso. Opa. Deixa eu ver se está numa... Olha lá, pessoal. Vamos medir aqui para ver. Olha lá. Vou colocar um lado aqui em cima e o outro aqui. Para vocês verem que realmente... Olha lá, pessoal. Olha lá. Aí, pessoal, então esse capacitor realmente ele está aberto. Agora vamos fazer o teste na placa para ver se a placa vai ligar sem o capacitor. Vamos deixar o capacitor aqui do lado, pessoal, tá? Vamos ligar essa placa. Não vou nem tirar o... Não vou nem estar tirando aqui, pessoal. Não vou estar tirando para vocês a fita Capton, porque vamos repor esse componente. Só vamos ver se o aparelho vai ligar sem ele, para podermos ter uma precisão melhor, né? Olha lá, conectado. Agora vamos conectar a bateria. Ó, vamos conectar a bateria. Bateria conectada. Agora vamos ver se o aparelho realmente vai ligar ou não. Olha lá, pessoal, tá vendo? Sinal que aquele capacitor realmente ele estava em curto. Olha lá, o aparelho ligou 100%. Vamos ver se ele vai fazer todo o procedimento de ligar normal até chegar na tela inicial. Perfeitamente, pessoal, tá vendo? Então, como vocês viram, o aparelho, colocando ele na fonte, ele estava dando 200 mA. Analisando aquele circuito, aquele componente ele estava aquecendo demais e ele estava aberto. Então, uma vez ele aberto, os outros componentes ao redor passam a ficar em curto também. Olha lá, pessoal. Pegando perfeito, tá vendo? Perfeito, perfeito, pessoal, tá vendo? Então, o capacitor ele estava aberto. Só que eu vou estar explicando melhor para vocês aqui outra coisa. Eu volto a falar agora o que eu falei naquela minha primeira videoaula, que devemos, pessoal, sempre ter uma base legal de multímetro. Por quê? Nesse caso aqui, todo o setor estava sobreaquecendo demais, entendeu? Então, ao tocar, você sente que o componente está quente, mas não só ele, como todos passam a estar em curto, e uma vez em curto eles vão sobreaquecer. Então, com o multímetro você vai lá, mede, todos vão estar em curto, mas você tira um e mede fora. Tira um capacitor, mede ele fora, porque o restante todinho ao redor vai estar em curto. Tá, pessoal? Então, sem o componente, o aparelho ligou. Agora vamos estar pegando outra placa para estar tirando de outra e colocando nesse.
tá? Tô com outra placa aqui, pessoal, desse aqui, tá? Então vamos estar tirando desse aqui para colocar naquele, tá, pessoal? Vou jogar um pouco de fluxo aqui em líquido. Vamos estar colocando aqui, pessoal, o nosso microscópio. E vamos estar fazendo a remoção desse capacitor, pessoal, aqui, ó, desse aqui, que tá com fluxo em cima, tá, pessoal? Desse. E vamos estar colocando o mesmo na outra placa, tá, pessoal? Tem até um negocinho aqui, ó. Tem até um negocinho aqui na placa. Vai. Então, pessoal, lembrando, voltando novamente a falar que 300 graus, uma vazão de 6 já tá bom demais, tá, pessoal? Então, vamos esperar chegar a temperatura aqui a qual a gente quer e vamos estar fazendo a remoção do mesmo. Olha lá, pessoal. Saiu, tá vendo? Vamos deixar ele aqui do lado. Vamos deixar ele aqui do lado, pessoal. E vamos estar tirando essa placa daqui, pessoal, tá? Tirar essa placa. Essa é a nossa placa, tá? Então vamos tá colocando agora o mesmo componente aqui no lugar. Vou colocar o microscópio aqui para vocês estarem vendo. Isso. Agora vamos estar ligando nossa estação de ar, pessoal. Tá? Vamos estar pegando aqui o capacitor. Tá colocando o mesmo aqui, tá, pessoal? Aqui a gente vamos só dar uma acertadazinha aqui nele. Isso. E vamos agora após isso vamos dar uma limpeza, pessoal, tá, na placa. Tá dando uma limpadazinha. Observem que a peça, pessoal, ela vai chegar, o capacitor, ele vai chegar pro lugar quando a solda fundir. Olha lá, pessoal. Olha lá. Ela até se afastou, tá vendo? Aí aqui a gente... Olha lá, pessoal. Perfeito, perfeito. Agora, vamos só colocar pra cá, puxar a placa pra lá, pessoal, e colocar o microscópio aqui pra vocês. Cadê? Aqui. Isso. Agora, pessoal, vamos fazer aquele mesmo teste que a gente fez no começo, sendo que o componente ele estava em curto, né? Ele estava em curto. Então vamos colocar um no terra novamente aqui.
no terra, tá? E ele só pode bipar com um lado. O outro lado não pode bipar por ser positivo. Então a gente vem aqui, ó. Bipou, correto, negativo. O outro lado não bipou. Vendo, pessoal, ó. Não bipou. Nem esse, nem o outro componente. Lá em cima ele tem que bipar por ser negativo. Vou ligar aqui. Olha lá. Bipou, bipou. E aqui, ó. Não bipou e não bipou. Ou seja, tiramos o curto. Então o curto, pessoal, ele estava só nesse capacitor aqui. Nada mais do que isso. Nesse capacitor. E o mesmo, olha lá. Tá vendo? Aberto, aberto. Tá, pessoal? Então fica essa dica aí para vocês. Vamos agora montá-lo, né? Vamos estar montando ele aqui, pessoal, ó. Deixa eu tirar a fita cap, tá? Vamos estar tirando, pessoal. Então, é como eu digo sempre, pessoal. Sempre bastante paciência, tá, pessoal? Sempre. Bastante paciência. Olha lá. Vamos agora, pessoal. Tá colocando a placa aqui no local de novo. Agora com o capacitor no lugar, né? Olha lá. Fazer isso. E placa, bateria conectada. E agora vamos apertar o power, ver se ele vai ligar. Tá vendo? Mais um aparelho, mais um aparelho aí recuperado, tá? Então deixa essa dica aí para vocês. Fica essa dica aí para vocês, tá, pessoal? Um capacitor aberto ocasionou isso aí, tá, pessoal? Esse desligamento do aparelho, esse consumo de 2 mA, tá, pessoal? E o capacitor em si, por motivo de estar aberto, ele estava sobreaquecendo demais, como vocês viram, a gente jogou fluxo de solda, ele já começou automaticamente a borbulhar, tá? Fumaçar. Então fica essa dica aí para vocês, pessoal. Sempre calma, paciência. E peço a vocês aí que se inscrevam no meu canal, deixe seu comentário, deixe seu like. E valeu, pessoal. Até a próxima. E tamo junto. Sempre. Valeu. Fiquem na paz.